Fala galera, boa noite, beleza? Fala aí. Meu nome é Lucas Lopes, estou aqui com o Davi e com o nosso, basicamente, entrevistado da noite, né? Exatamente. Nosso professor de EBD. Trocando de posição agora. É verdade, hoje eu estou fazendo outro papel. Nosso suprassumo aqui, do pastoreado da juventude. Caraca, que exagero. Eu sei, eu tô brincando. Vamos lá. Gente, a gente está aqui hoje para poder falar sobre o nosso tema de EBD, que foi... A gente trabalhou esse tema 3 meses ou 4? 3 meses. 3 meses, né? Foram praticamente esse trimestre aí todo falando sobre desânimo espiritual, né? Uma coisa que com certeza já pegou muito crente por aí, mas pouca gente trata sobre isso, né? E, enfim. Vitor, eu queria que você resumisse com a sua capacidade grande de... Sintetizar. Vocês estão tão... É porque quem está assistindo não me conhece, está achando que é sério. Então, a sua capacidade plena e abundante de sintetizar assuntos. De forma prolixa. Exatamente. Então, cara, resume aí, vamos lá. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, por que é importante falar sobre desânimo espiritual dentro da igreja evangélica brasileira hoje? E quais lições que Deus trabalhou no seu coração para que você executasse e passasse às pessoas? No caso, passasse adiante os ensinamentos. Beleza, eu vou responder ao contrário, porque eu acho que vai ajudar a mostrar o porquê que é importante. Beleza. Eu comentei nos episódios atrás, acho que foi um que eu, você e Mayara gravamos, acho que o Davi não estava nesse, e eu comentei um pouco sobre algumas decisões ruins que eu tomei durante a pandemia. A gente ainda está vivendo um momento de pandemia, mas assim, durante o ano de 2020. Que eu percebi que eu me permiti desanimar. Eu permiti que alguns sentimentos de estar desanimando realmente crescessem, sabe? Tipo, deixassem de ser um sentimento, mas eu começasse a agir dessa forma. E a ideia do assunto sobre desânimo espiritual foi justamente por causa disso. Porque eu percebi na minha vida que eu tomei algumas decisões que às vezes eram decisões simples até, tipo, e foram construindo algo que, no final das contas, eu percebi que eu tinha perdido coisas que eu tinha construído antes. Eu tinha deixado o meu relacionamento com Deus perder espaço da minha vida porque eu fui deixando o desânimo tomar conta de mim. E eu acredito que é importante falar isso porque, especialmente para a igreja brasileira, e até mesmo se outros países estiverem falando sobre esse assunto, porque tipo, não é um negócio místico, desânimo espiritual não é um termo sobrenatural, um termo que as pessoas não conhecem. Não, é justamente falar sobre desânimo na sua vida espiritual. E é importante falar, ao meu ver, sobre isso justamente porque todos nós vamos passar por situações de desânimo, na verdade sim, tudo, né? Mas focando na vida espiritual, se você continuar vivo aí por alguns anos, e eu espero que sim, você vai passar por situações de sentimento de desânimo. O que você decide fazer com isso impacta muito o resultado da parada. Mas assim, se você vai enfrentar esse tipo de sentimento e situação, é bom que você esteja preparado para não tomar as decisões que eu tomei e que eu fui permitindo que eu fosse minguando. E assim, eu acho que você deve ter caminhado por várias vias, né? Para poder argumentar contra esse desânimo espiritual. Só cuidado com na hora que você vira o rosto. Perdão. Eu acho que você deve ter argumentado por várias vias para poder, de alguma forma, combater o desânimo espiritual, né? Você deve ter falado um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre isso, qual é o reflexo disso na nossa vida e por que isso não é a melhor decisão a ser tomada, né? Porque, tipo, meio que o desânimo espiritual não é uma decisão, né? A decisão, na verdade, tipo assim, é ser espiritual. É meio que, tipo assim, a omissão da decisão. Mas, assim, voltando mais para o assunto, eu queria saber de você qual é a grande questão que fez você dar a virada nessa sua caminhada, que fez você se ligar que o desânimo espiritual estava te matando de alguma forma espiritualmente. Eu percebi, e minha mãe também me chamou a atenção para isso, ela falou que a forma como eu falava estava mudando. Que eu estava falando não de uma forma agressiva ou ríspida, mas ela percebia um peso diferente na forma como eu falava, até mesmo sobre as coisas de Deus, ou se ela comentasse alguma coisa espiritual, algum assunto sobre vida espiritual em casa, que eu estava respondendo de uma forma diferente e de uma forma bem fechada até, tipo, comparado com o que eu fazia. E isso despertou, assim, e isso associado com um texto que a gente fala muito aqui na igreja, que foi uma coisa que Salomão deixou lá em Provérbios, que é aquele versículo curto, o prudente percebe perigo e busca refúgio, e o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E eu pensei muito nele porque o cara que segue adiante e sofre as consequências não é um cara mau, não é um cara mal intencionado, não é o vilão da história, ele é simplesmente um cara inocente, inexperiente, simples, que não percebe a malícia da vida. E ele sofre a consequência justamente porque ele segue em frente no caminho que ele está trilhando. É o tolo, né? É o tolo, exatamente. Sim. E que, esse ponto, tipo assim, o tolo não é um cara mau, o tolo é um cara burro.
Tipo, ou, como eu falei, sem a malícia, sabe? Sem perceber de verdade para onde aquele caminho vai levá-lo. Em Eclesiastes, geralmente, o tolo é o jovem, né? É. E tem aquela máxima sua, jovem é burro. Exato. Isso é uma frase minha, jovem é burro. Uma vez eu falei isso, e as pessoas nunca fizeram até figurinha no WhatsApp. Eu envio para uma pessoa, todo dia eu envio alguém isso. Jovem é burro, jovem é burro, jovem é burro, É jovem mesmo? é burro. Meu rosto tá circulando por aí com o jovem é burro, daqui a pouco chega em mim de novo. Mas a ideia foi justamente explorar esse tema. Eu nem pensei no tolo como sendo jovem de Eclesiastes, mas no tolo como sendo... Eu vou continuar seguindo o meu caminho, ignorando o fato de que eu sei que eu estou desanimado e eu sei que eu estou dando corda para isso. E em alguma hora eu vou chegar a um lugar ruim. E, tipo, eu acho que esse negócio é importante, porque, por exemplo, ser o único aqui casado hoje. Vamos supor que Jesus volte, sei lá, daqui a 3 séculos, para não ter nenhuma chance de nenhum de nós estar vivo, e que você, daqui a 50 anos, esteja lá comemorando as tuas bodas de ouro com os teus filhos e teus netos e tal, podendo olhar e falar, poxa, eu fui um ótimo marido, tenho sido um ótimo marido, tenho sido um ótimo pai, um ótimo avô. Só que isso pode ser diferente dependendo das escolhas que você faz hoje. Sim. Você pode minar esse futuro de daqui a 50 anos. Tipo assim, hoje é o dia 8 de junho, né? A gente, supondo que as coisas realmente corram bem, espero que você, Teté, estejam, tipo, realmente vivos, assim, bem, daqui a 50 anos. Tudo estando certo, você vai chegar ao dia 8 de junho de 2071. Como você vai chegar lá? Vai depender de uma série de fatores, mas um dos principais fatores são as suas decisões hoje e amanhã, e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E se você seguir o caminho do tolo, quando você chegar lá na frente, na sua vida espiritual agora, você vai estar destroçado. Por quê? Não porque você foi mal, porque você foi inexperiente. Foi tolo, né? E tem um lance também que eu queria... Tu tá bem longe do microfone. Antes da gente entrar no assunto em si de forma mais direta, assim, eu gosto muito de conceituar algumas coisas para ficar claro quando a gente falar, né? Vem só um pouquinho para cá, acho que Quando tu tá você meio fala- que quando você fugindo fala da de- câmera ali. Ó. Quando você fala de desânimo espiritual, que você falasse um pouco melhor o que você quer dizer com isso, se tem a ver com uma falta de perspectiva, uma falta de visão espiritual sobre o que está acontecendo, em que ponto isso não se mistura com o desânimo normal que você sentiria, tipo, com um problema mais psicológico mesmo, conceituar melhor o que você tem como desânimo, o que você tem para você como desânimo espiritual. Cara, é uma interpretação muito simples na minha cabeça da ideia de desânimo. Por exemplo, você está estudando, aí tu está meio desinteressado no teu curso, está desanimado, aí você começa a não dar muita importância para o teu curso, sei lá, da faculdade. Você está desanimado, sei lá, você pratica uma atividade física, aí você está desanimando, não está querendo ir se exercitar, e você vai deixando de lado. Você está desanimado, o Lucas que é casado, está desanimado no teu casamento, as coisas estão desalinhando, você vai deixando para lá as decisões que são importantes. E na ideia do espiritual é isso, alguma coisa ocasionou que você tivesse meio, poxa, meu relacionamento com Deus meio sem graça, ou eu estou ferido por algum motivo e não estou querendo dar espaço, você fica, sei lá, deixando a parada de lado, e conforme você vai deixando de lado, mais de lado vai ficando, e parece que o abismo ou a distância que você vai gerando daquilo vai sendo cada vez maior. Até que chega um momento que você olha e fala, pô, nunca mais eu vou voltar, porque eu estou muito longe. E a ideia era despertar isso, porque foi o negócio que eu falei antes. A tendência que a gente vai ter de desanimar em algumas coisas da vida é normal. Se você for olhar, por exemplo, casais que falam sobre casamento, já estão há anos casados, eles falam, às vezes eu quero matar a outra pessoa. Por quê? Porque faz parte dessa parada. Agora, como é que você vai agir? Essa é a parada. Então, a ideia de contextualizar é essa. Tipo assim, você vai sentir o desânimo? Acredito que sim. É errado sentir? Eu não acho que seja errado sentir. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí depende. Porque eu, por exemplo, poderia ter sentido um desânimo ano passado pelos motivos que eu comentei lá no outro episódio, tal, algumas coisas que aconteceram que eu fiquei tipo, poxa, não acredito. Mas eu poderia ter respondido melhor. Eu poderia não ter deixado que eu criasse um buraco ali no meu relacionamento com Deus, pensando, poxa, Deus me feriu, entre aspas. Deus me magoou. Deus não está ligando para mim. Meu relacionamento atingiu um nível que, tipo, não é que eu não possa crescer, mas parece que eu bati num telhado, assim, no teto, não consigo avançar. Esse tipo de coisa. E você fica, tipo, é isso que a vida espiritual tem para oferecer? Então não quero mais. Sim. Não, eu queria falar o seguinte. Acho que o assunto é muito pertinente para mim, cara. Porque é uma fase que a gente vive que todo mundo passa, só que nem todo mundo admite que passa e nem todo mundo enxerga que passa, tá ligado? Porque, tipo assim, é nítido você ver algumas pessoas darem meio que uma esfriada,
sabe? E é esfriado no sentido de realmente se afastar, sabe? Deixar de ter aquele fervor de alguma forma, tá ligado? De temor, de amor mesmo pela obra da igreja, pelo evangelho e tudo mais, né? E é uma coisa que as pessoas comentam muito pouco, sabe? A gente, com certeza, alguém conhece gente que, tipo, oscila espiritualmente igual, sei lá, igual onda do mar, né? E tá tudo bem. Exatamente. E tá tudo bem, sabe? A cara tá super bem aqui, um mês na graça, e outro mês o cara tá, sei lá, na lei, e outro mês ele tá no inferno já, sabe? Tem muita gente que, infelizmente, faz esse tipo de caminho e acha isso normal, tá ligado? Como se fosse comum você ter esse tipo de oscilação. Eu queria te perguntar o seguinte, quais foram as armas que você deixou pra galera na classe, né, para que essas coisas não aconteçam? Deixa eu pegar aqui a minha cola só, porque a gente teve 11 encontros e eu falei em cada um deles sobre um assunto diferente. A gente pode até falar sobre basicamente as coisas que a gente falou, mas eu vou pelo menos dar a pincelada. A gente falou sobre mudanças, porque a vida é composta de mudanças e isso é inevitável. Mesmo que você, não quero mudar. A vida vai mudar, você querendo ou não. Você precisa estar pronto para a mudança, porque alguma hora ela vai chegar. Sinto te informar, mas se você é novo e você está, sei lá, no ensino médio, você está ouvindo isso, alguma hora você vai crescer e você vai sair do ensino médio. Se, sei lá, você, por exemplo, eu tô para casar em breve. Às vezes eu fico pensando, poxa, meu Deus, eu tô tomando uma decisão enorme. Eu e a Mariana conversamos sobre isso às vezes, tipo, caraca, por sinal, beijo, amor. Quase lá, hein? A gente conversa, tipo, caraca, uma decisão que vai mudar completamente as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ficar fazendo o quê? Tipo, porque eu dá aquele nervosinho, não vou querer mudar. Alguma hora a mudança vai chegar se eu não tomar um passo. Sim. Tipo, você vai falar, quero ficar na casa dos meus pais para sempre. Sinto te informar, mas uma hora os seus pais vão morrer. Assim, claramente isso. E é uma realidade, né? É uma realidade. E a gente quer evitar isso. E a gente tenta fugir. E a ideia é falar, numa vez, sobre mudança, sobre como é que a mudança pode impactar, especialmente como a mudança, às vezes, é repentina e a gente fica meio desorientado. E a gente acaba, às vezes, tomando uma decisão, beleza, estou tentando me orientar e a gente vai para o caminho errado porque a gente começa a perceber, não estou querendo muito meu relacionamento com Deus e beleza, vai deixando morrer. A gente falou sobre envolvimento com a igreja, que nós não somos igreja sozinhos. Na verdade, a igreja, a palavra que é usada foi traduzida como igreja, é uma palavra que é a palavra eclésia, e essa palavra fala de ajuntamento, de congregação, de um grupo de pessoas. O que Jesus construiu não foi um negócio de falar, tipo, eu sou igreja. Eu, na verdade, não gosto dessa fala, para mim ela está errada, porque você não é igreja sozinho, nós somos igreja. E a gente falou sobre isso, tanto a falta de envolvimento quanto o envolvimento em excesso. A gente falou sobre pecado, pode parecer meio simples e óbvio, mas a gente explorou esse assunto porque, de fato, isso vai te levar a destruir coisas na sua vida. A gente falou de quando a gente acha que o problema é só nosso. Quantas vezes, e eu posso falar isso da minha vida, talvez vocês possam falar de vocês, talvez você aí que esteja assistindo pense, só eu passo por esse problema. Não, isso é mentira, de verdade. A gente passa pelos mesmos tipos de desafios, você abraça essa mentira de que ninguém pode te ajudar, você tenta sozinho sair daquele negócio e você nunca consegue, e você está há anos tentando resolver aquele problema e você não vai conseguir. E eu não estou rogando praga, eu estou falando a verdade, porque se você não conseguiu até agora, você não vai conseguir depois. Tipo assim, sabe uma equação matemática? Tipo assim, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Por quê? Porque são sempre os mesmos elementos. Se você sempre tenta da mesma forma, você não vai conseguir. Busca alguém. Isso é até a parada bíblica. Mas enfim, vamos seguir aqui que aí depois a gente explora o resto. A gente falou sobre obediência. A gente acha às vezes que obedecer a Deus é viver dentro de uma prisão, porque tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na verdade, a sua liberdade nunca vai ser maior do que a sua obediência. E tem um motivo muito claro para isso. A gente falou sobre quando Deus te chama para alguma coisa e você fala, não, Deus, eu não quero porque isso é grande demais. E você desanima porque você acha que o chamado de Deus é absurdo para sua vida. De fato é. Mas assim, isso não significa que Deus não esteja te dando a garantia, sabe? Exatamente. Pode ser difícil demais entender isso. E na verdade a gente não entende, acho que a gente vive. Eu acho que a galera geralmente acha que, tipo, o ministério é meu, tá ligado? Não, o ministério é de Deus. Tá exatamente. Tipo assim, a garantia é ele, não é a nossa capacidade de exercer ou executar. Mas a garantia é a graça dele, né? Eu acho que nisso aí a gente deve se assentar. Uma coisa que eu até comentei, que assim, se Deus é a garantia da parada e você está seguindo o que ele está falando, se der errado, a culpa é dele. Só que não vai dar errado. Não vai dar errado. Essa é a parada. Porque, tipo assim, se você sabe que não vai dar, que Deus não vai permitir que a parada dê errado, e se você está fazendo o que ele está mandando, a culpa de dar errado é dele, então você vai ficar tranquilo, porque não vai dar errado. Sim, sim. A gente falou sobre quando a gente está se sentindo afogado e, tipo assim, meu Deus, são muitos problemas, a vida está muito intensa, eu não estou conseguindo respirar e tal. E como que Deus age para poder nos salvar e como Ele quer nos ensinar a dar o próximo passo.
A gente falou sobre decepção divina. Foi um pouco do que eu vivi, tipo assim, eu achando que Deus tinha, sei lá, não tô ligando pra você e tal. Isso é horrível, porque você acaba criando uma barreira de orgulho com o próprio Deus, assim, tipo, não quero ouvir a Deus porque ele me decepcionou. E aí você não dá espaço para poder ouvir a verdade de verdade. Você começa a acreditar mais na sua verdade. A gente falou sobre dores, quando a gente enfrenta dores. Eu não estou falando da lance do afogamento que eu falei, de você estar se afogando. Tipo, às vezes a vida está muito intensa e tal, mas aqui eu estou falando de dor mesmo, tipo, coisas que machucaram e tal. E a gente acha que Deus, a promessa de Deus é que a nossa vida seria perfeita. Na verdade, a nossa promessa é melhor, é que Ele estaria com a gente em todos os momentos. Não que a nossa vida seria só de rosas. A gente falou sobre no pain, no gain, como a disciplina é importante para que a gente esteja desenvolvendo alguma coisa, se exercitando e tal, se alimentando bem e descansando naquilo que Deus ensina. E a gente falou sobre perdão também. Coisas que, na minha visão, existem outras, com certeza, mas coisas que, na minha visão, podem, se não forem bem trabalhadas, podem fazer com que você fique, tipo, cada vez mais longe, que você vai dando espaço para coisas ruins. Por exemplo, não quis perdoar. Beleza, isso vai te matar. E é ponto, tá? Existem coisas no Evangelho, pelo menos da forma como a gente acredita, e eu acredito que esteja certo, que não existem meios termos, sabe? Tipo assim, se você perdoar, vai ser doloroso, você vai passar por cima do seu orgulho, mas vai ser libertador. Se você não perdoar, você vai morrer. Mas não vai doer. Não vai doer agora, mas você vai morrer depois. E a gente acha que existe o meio termo. Não existe. Então, tipo, coisas assim, a gente vai tomando decisões que É o que Jesus fala, né? Entrega a oferta no teu altar. A gente falou desse texto. Então, exatamente isso. Isso é muito crucial, cara, porque parece que naquela passagem Jesus pega os 10 mandamentos ali e coloca uma parada muito mais profunda do que a gente lê. Tá ligado? Porque se você ficar com a mulher do outro é pecado. Não. Se você pensar de maneira impura, você já está pecando. Então, tipo assim, eu acho que realmente são pecados intrínsecos ao que a gente tem como pecado numa cultura, tá ligado? Acho que nos 10 mandamentos a única coisa que as pessoas, né, normais, assim, né, que não são da igreja não creem em relação ao ser errado, é em relação ao sábado, né? Assim como a gente também não guarda o sábado, sabe? Mas o restante das coisas, assim, a galera fica tipo assim, realmente, não dá pra trair, não dá pra, tipo, sei lá, idolatrar, não dá pra cobiçar a mulher do próximo. Realmente, você não pode fazer isso, sabe? Tipo assim, eu acho que é errado em qualquer, tipo, rodinha de conversa que você vai se enfiar, sabe? Mas quando Jesus vai e coloca esse patamar diferente para essa questão dos mandamentos, realmente é uma coisa que chama muita atenção, cara, porque ele coloca o pecado, na verdade, não só como ação, né, mas como concepção, tá ligado? Isso é uma parada realmente interessante, porque quando a gente guarda isso pra gente, que é o caso do perdão, tá ligado? Cara, o bagulho faz um rebuliço dentro da gente, ele impede a nossa adoração, tá ligado? Impede a nossa comunhão. E isso é muito claro, tipo, perdão impede, quer dizer, a falta de perdão, no caso, meio que o ódio em si, né? O fato de, o não amor, tá ligado? O desamor, assim, impede a nossa comunhão, tá ligado? Impede a nossa adoração. Isso é muito forte, cara. Tá ligado? Isso é muito pesado. É uma coisa que a gente realmente não leva tanto não fala tanto sobre isso, mas que é uma coisa muito crucial, né? Muitas vezes a gente acha que não está conseguindo ter um relacionamento com Jesus por causa de algum pecado que eu cometi ou alguma doutrina espiritual que eu não venho fazendo. Não. Na verdade, a questão é que você não está com um coração perdoador, né? Exatamente. Quer falar alguma coisa, Davi? Cara, tudo que você falou, tava pensando aqui, tem muito a ver com... Tu tá bem longe do microfone. Sei lá, não sei explicar. Uma questão de... Cara, perdi o que eu ia falar. Fala aí. Vamos voltar a falar aqui. Depois assim, uma das coisas que eu quis trazer na EBD era um lance bem humano. Eu não sei se ia para esse lado. Tipo assim, são coisas que acontecem na nossa vida. A gente está sujeito a não querer se envolver na igreja ou se envolver em excesso. E o excesso é muito uma característica minha. E isso é ruim. A gente tem uma tendência a achar, como eu falei, tipo, a parada de que você enfrenta aquela parada sozinho, de que as outras pessoas vão te julgar, e é claro que você precisa ser muito sábio com quem você vai se abrir. Mas a gente tende a achar isso. A gente tende a, como eu falei, não querer perdoar. A gente tende a achar que Deus deixou a gente porque às vezes a situação é dolorosa, justamente porque a gente acredita em algum lugar que, na verdade, a promessa que a gente tem é de uma vida perfeita e sem dores, e, na verdade, não é nada disso. Jesus mesmo falou que a gente teria aflições. Então, tipo, essa foi a ideia. E, assim, sem mistério, sem tipo, aquela espiritualização meio mística que a gente faz. A gente, às vezes, conversa que a igreja brasileira é meio mística, né? Sem esse lance místico, mas sim um lance de vida real. Tipo, cara, como é que a gente consegue encarar tal assunto?
Porque isso aqui vai acontecer, ou tem a tendência de acontecer. A ideia foi muito em cima disso. Eu tento ser um cara tipo, bem humano assim, nas coisas que eu falo, porque, pô, eu acho que já basta O que eu acho... sabe, mistificação. O que eu acho interessante também, cara, é a gente atacar os pressupostos reais, tá ligado? Porque, tipo assim, não adianta muito a gente ficar falando sobre coisas, sobre esses inimigos que não existem, Exato. tá ligado? Não Tipo existe. assim, tem coisa que, tipo, não é mais a realidade da igreja. Ponto. Tipo assim, tem que ser superado, entendeu? Sei lá, a igreja não... Sei lá, existem pecados de época, né? Pelo menos eu acho isso, tá ligado? Tem época que, tipo assim, o povo de Deus tá muito voltado pra X... E outra época que, tipo assim, a parada que tá mais em evidência é Y, entendeu? Só que, assim, tem coisas que são superadas, tá ligado? Você tá falando pecado de época, não que o pecado deixou de ser pecado, mas que não é foi isso. uma coisa foi que uma coisa acontecia que, muito e agora não acontece mais. Na época afetava muita gente, só que hoje em Entendi. dia... Hoje é uma outra coisa. Exatamente, só que hoje é uma Entendi. outra coisa, exatamente isso. Obrigado por me... É porque eu tinha ficado meio confuso. Eu sabia que você não tava falando Ia que, passar tipo... como liberal aqui, né? É. Não, eu sabia que você não tava falando que uma coisa era pecado e hoje não era mais, mas eu não tinha entendido se era Não, sim, exatamente sim. isso. E isso acaba meio que, tipo assim, realmente afetando muito. Sabe? Eu acho que isso é uma parada que destrói até o nosso... ecumenismo é uma palavra muito pesada, né? Mas a nossa união entre as igrejas. Melhorou. Entendeu? A união do corpo de Cristo. Como a todo. união do corpo de Cristo. Sim. Entendeu? Acho que esse lance da união mística com Cristo é uma coisa que a gente realmente tem que ter em mente. Acho que, como a gente falou anteriormente, na questão da união mística, né? A gente entende que nós somos unidos a Jesus Cristo de uma forma que a gente não entende. Eu acho que o grande lance da comunhão com Deus e até do avivamento interno, né? Porque geralmente a gente fala muito do avivamento externo, é entender que a gente é unido com Cristo de uma forma que a gente não consegue conceber. Tá ligado? O próprio Deus nos uniu a Ele de uma forma que a gente não consegue entender. A gente só consegue revelar isso. E a revelação disso, eu acho que é justamente o próprio Evangelho. Tá ligado? Então eu acho que é uma parada que espiritualmente é muito forte e é uma verdade que as pessoas, não vou dizer que elas esquecem, mas muita gente não sabe disso. Né? E tipo assim, você tem que ter uma humildade cristã para explicar e falar que, cara, eu não sei como eu estou unido a Cristo, mas eu sei que Ele me uniu a Ele mesmo e é a partir disso que eu vivo. Entendi. Eu Interessante. acho que é muito disso, cara. Eu acho que e muito disso que tu falou também é interessante, sobre a parada do perdão. Cara, eu acho surreal, porque se tu parar para pegar um apunhalado geral, assim, né, em outras religiões, tá ligado? O perdão, ele é importante para todo mundo, sabe qual é? Se você for perguntar para um cara que é kardecista, para uma pessoa que é umbandista, uma pessoa que é católica, para uma pessoa que é até o ateu em si, né? Enfim, ele vai perguntar de formas diferentes, ele vai, na verdade, afirmar de forma diferente que o perdão é uma libertação espiritual, quer dizer, mental, sentimental, né? Depende da pessoa em si. E muitas das vezes dentro da própria experiência cristã, que é uma coisa que a gente vive, tá ligado? O perdão é o primeiro passo do nosso relacionamento e da nossa união mística com Cristo, né? E a gente esquece disso, tá ligado? Esquecer que a gente foi perdoado por Deus é muito complicado, cara, porque se a gente não tem o perdão de Deus, a gente vira inimigo de Deus, né? Como fala lá em Efésios. Certo? Exato. E isso acaba sendo bem prejudicial pra gente. Eu tô até procurando aqui um dos textos que eu li nessa parada do perdão. Deixa eu ver se eu acho que... Parará... Fala alguma coisa aí, alguém, enquanto eu procuro aqui. Alguma coisa aí. Alguma coisa, alguém. Aqui, eu achei. Fala aí. Efésios 4:31 e 4:32. Paulo escreve para o pessoal de Éfeso o seguinte: abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Ele não está falando, tipo assim, perdoa o outro porque ele merece. Não. Perdoa o outro porque Deus perdoa você por causa do que Cristo fez. Tipo assim, ele está sendo bem claro e específico. Não é porque o outro merece, não é porque eu quero, não é porque você tem que estar sentindo. Não, é porque você recebeu esse perdão. E agora você estende esse perdão para os outros. Eu lembrei que eu ia falar naquela hora. Que eu ia falar uma coisa que eu percebi em todos os tópicos que você mencionou. Tem a ver com uma certa predisposição nossa no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente... por algum motivo, talvez pela questão da tradição mística, assimila tipo, a vida com Deus, a intimidade com Deus, como uma parada muito automática, tipo um estado de transe onde você entra, em que você está próximo de Deus e fluindo com Ele, e as coisas vão acontecer de forma automática, sendo que nós estamos à mercê do desânimo espiritual, né? E essas paradas que você falou, você brincou até com o negócio do no pain, no gain, falou a questão de você perdoar alguém, que é uma atitude que exige um certo sacrifício, elas demonstram como é necessário, às vezes, a gente sacrificar algumas coisas da gente, humanamente falando,
que não deve ser confundido com o sacrifício que Jesus fez pela gente na cruz. A gente não tem que achar que por isso não vai exigir de nós nada, não vai exigir de nós uma vigilância em relação ao que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós, para que a gente possa entender as coisas que estão acontecendo, as circunstâncias que estão afetando a nossa mente, o nosso espírito, de forma que a gente está começando a se distanciar de Deus sem perceber, às vezes. E quando eu digo distanciar de Deus, claro que é no sentido mais abstrato. Deus nunca se afasta de nós, etc. Mas, tipo, no sentido de que a gente estivesse virando as costas. Esfriar mesmo, né? Esfriar é a melhor palavra, que a gente passa a perder a sensibilidade. Acho que é melhor termo. E é bem legal como, tipo assim, por isso é importante a gente estar sempre renovando a nossa mente, né? Sim, porque a gente começa a entrar em contato com as verdades da palavra de Deus, entender quem a gente é e como a gente está à mercê das circunstâncias humanas, assim como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cristão que tem um relacionamento com Deus. E a partir disso a gente entende que a gente tem que estar vigilante, que a gente tem que renovar nossa mente e entender quando essas práticas que acontecem na nossa vida, que às vezes são traumáticas, né? Você pode falar bem que o exemplo que você deu naquele dia realmente foram paradas bem complicadas que aconteceram e te fizeram esmorecer real, né? Você diz isso e é importante, tô falando pra caramba, mas é importante demais a gente renovar nossa mente para estar atento ao que acontece e entender que a gente tem um papel humano de vigilância e de entender circunstâncias. Não é uma parada automática que vai fluir naturalmente. Todo dia eu vou sentir vontade de orar, de estar próximo de Deus, de ler a palavra. Mas exige sim um sacrifício da nossa parte, a santificação. Uma coisa que você falou, esse negócio de exigir um sacrifício da nossa parte, eu acho que isso está muito ligado a uma coisa que a gente também tratou dentro do negócio que eu falei da obediência, você não ser mais livre do que você é obediente. A gente tem a tendência a reduzir o cristianismo ou a simplesmente crer. Mas, na verdade, Jesus te convida a segui-lo. Tipo assim, ele vai falar muitas vezes sobre aquele que crê em mim, Deus enviou ao mundo seu Filho para que todo aquele que nele crê. Mas, na verdade, Jesus convida os discípulos a segui-lo. Ele fala, tome a sua cruz e me siga. Quando Paulo escreve lá ao pessoal da igreja de Roma, ele fala que aquele que crê e confessar com a sua boca que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e confessá-lo como Senhor, não é simplesmente como Salvador, mas como Senhor, alguém que tem autoridade, autonomia sobre a sua vida. Esse cara vai ser salvo. A gente está reduzindo o cristianismo a simplesmente acreditar, enquanto Jesus te chama para segui-lo. Quando a gente simplesmente acha que acreditar, é muito fácil. Falar, eu acredito em Deus, é isso aí. Eu sou eu acho que sou o não praticante. Sabe aquela vibe que hoje em dia não se fala mais tanto, mas se falava uns anos atrás do católico não praticante? Tipo, a gente acaba assumindo isso. Tipo assim, eu sou um cristão não praticante. Cara, isso não existe. Um cristão não protestante. Exatamente. Porque você foi convidado para seguir. E uma coisa que a gente comentou nesse caso específico é que a gente acha que a gente está vivendo dentro de uma redoma porque a gente está obedecendo, mas na verdade o que Deus coloca ali para você, o convite, é para que você viva num espaço seguro. O exemplo que a gente trouxe foi da parábola lá da casa na rocha, da casa na areia, porque as pessoas falam, você tem que firmar a sua vida sobre a palavra de Deus, firme a sua casa na rocha, firme a sua casa na rocha. Como é que você faz isso? Jesus fala o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é o cara que constrói na rocha. O cara que ouve as minhas palavras e não pratica é o cara que constrói na areia. O que eu fiquei pensando? Cara, o cara está ouvindo, ele está absorvendo aquilo. Os dois estão fazendo isso, na verdade. E os dois constroem a casa. Eu fiquei pensando, cara, as duas casas são boas. O cara da casa da areia não construiu um barraco. Ele construiu uma casa boa, porque ele estava ouvindo as palavras de Jesus. Mas por que a parada caiu? Porque ele não seguia, porque ele não praticava, porque ele não vivia aquilo. Porque ele simplesmente ouvia, conseguia reter conhecimento, construía um conhecimento ali em cima da base daquilo, mas derrubou. Por quê? Porque não estava vivendo na prática. Então, no final das contas, quando você vive dentro dessa redoma, na verdade, você está vivendo num lugar estável, protegido. E essa redoma é simplesmente o seguir. Não é o simplesmente ouvir, tipo assim, eu acredito no que ele está falando e vou construir minha vida assim. Não. Se você fala, tem que construir sua vida sobre a rocha. Construir a vida sobre a rocha é isso, é você ouvir, obviamente acreditar, né? E viver de acordo com aquilo que você está ouvindo. Eu acho que é o crer bíblico, né, cara? Sim. Eu acho que isso passa muito pelo crer bíblico. Eu, sinceramente, não tenho mais nada a falar, não. Acho que você finalizou muito bem a relação entre a crença e o segmento. Acho que é muito interessante isso, cara. Eu, sinceramente, por mim... Eu posso passar aqui só uma frasezinha que eu deixei de revisão rapidinho, que eu acho que é legal para dar uma pincelada nas paradas. É uma frase só? 2 frasezinhas, uma para cada. Na verdade, são 11, né? Uma para cada aula. Mas é rápido, esse episódio eu acho que foi curto, né? 11 pontos do Vitor. 11 pontos do vitorianismo. Vitorianismo, vai. O primeiro ponto foi uma frase que eu peguei do Érico Veríssimo. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento.
A ideia foi justamente aquela parada que a gente falou, que a mudança vai vir, quer a gente queira ou não. Sim. Cara, você desanimou porque tá vindo mudança. Tipo assim, beleza, você tá sentindo desânimo, mas não constrói barreira, você vai perder aquele vento, sabe? O cara que construiu o moinho, o vento vai ser aproveitado para alguma coisa. Se você constrói a barreira, o vento vai bater ali e você não vai aproveitar nada daquilo. É fácil? Não é. Nenhuma coisa que a gente falou vai ser automática, nenhuma coisa vai ser simplesmente fácil. Mas, enfim. A falta ou excesso de envolvimento com a igreja são caminhos para a destruição. Você faz parte do corpo e, ao mesmo tempo, se você não pode estar afastado sozinho por causa disso, e, ao mesmo tempo, se você faz demais, você vai perder a melhor parte. O exemplo de Jesus, de Marta e Maria. Jesus fala para Marta que ela estava exagerando, porque ela estava querendo fazer o melhor de tudo, talvez assim, com um coração maravilhoso de querer servir a Jesus, mas perdeu algo porque só fazia. É melhor sofrer pequenos incômodos do que ver sua vida caindo do topo de um penhasco. Essa foi a vez que a gente falou sobre pecado. Que muitas vezes o pecado vai buscar uma coisa, em essência, que seja até legal, mas ele vai buscar de uma forma ruim. Por exemplo, às vezes você vai querer buscar satisfação, ou você vai buscar satisfação da forma errada. Você vai buscar segurança, você vai buscar segurança da forma errada. Você vai buscar estabilidade financeira e você rouba. Tipo assim, você está fazendo uma coisa ruim para chegar, muitas vezes, num fim bom. E acaba que o pecado, talvez, muitas vezes, ele consiga o espaço. É por causa desse caminho, né? Porque ele é o caminho errado. É o caminho errado. Foi o vídeo do GTA. Eu trouxe um vídeo. Cara, a galera, quando eu falei que eu trouxe um vídeo de GTA, as pessoas não entenderam nada. Eu peguei um carro e eu saltei do precipício e o carro saiu rolando. Porque, tipo, era muito mais rápido. E se você já jogou GTA, você com certeza fez isso. É muito mais rápido do que você seguir a estrada. Só que o carro ali não explode. Na vida real, você ia ter morrido de tanto que o carro capotou. Só que você chegou ao ponto mais rápido. Só que chegou destroçado. Pare de achar que tudo é só problema seu enquanto Deus te fez para ser parte do mesmo corpo do seu próximo. É aquela parada de você estar sozinho e você tem muitas instruções dos apóstolos lá falando sobre confesse seus pecados uns aos outros, andem juntos. E o próprio Deus, quando cria o homem, ele cria tudo e fala que tipo, tudo é muito bom, mas está faltando uma coisa, está faltando alguém que corresponda a Adão. E antes de Eva ser um ser humano, antes de Eva ser esposa de Adão, ela é um ser humano. Tipo, ela é da mesma natureza de Adão. Da mesma forma como Adão é construído à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus triuno, ele tem um relacionamento ali, o Pai, o Espírito Santo, tipo, da mesma natureza. Eu acredito muito que está associado a isso, sabe? Uma pessoa que seja da mesma natureza e que se corresponda, não só na parte do casamento de Adão e Eva. Só a liberdade nunca será maior do que os preceitos que Deus instituiu, foi esse ponto que a gente comentou. Se Deus foi de quem te chamou, Ele mesmo será a garantia, a gente falou disso mais cedo. Deixe Deus te salvar do forte mar da vida, aprenda a nadar com Ele, seja prudente na sua caminhada. Cara, se tiver muito difícil, Deus sabe te salvar, não dá pitaco sobre como Ele tem que te salvar, deixa Ele te salvar da forma como Ele sabe, aprenda com Ele, mas não seja imprudente. A expectativa errada num Deus inexistente só pode gerar decepção divina. Esse do Deus inexistente tem muito a ver com o lance que eu falei da gente acreditar numa versão de Deus que não existe. Uma versão de Deus que vai falar assim, tipo, nunca vai acontecer nada de ruim na sua vida. Isso é mentira. Se alguém te falou isso, essa pessoa mentiu para você. Porque isso não tem nada a ver com quem Deus realmente é. Na verdade, Deus, como eu falei, prometeu que Ele estivesse ali com a gente. Então, a gente acaba se decepcionando com Ele, mas, na verdade, a gente não está se decepcionando com Ele. A gente está se decepcionando com a versão falsa dele, que não existe. Que e a gente aí, concebeu, né? E isso é uma coisa que eu falei no outro episódio. Se você quer largar o cristianismo porque você não quer acreditar num Deus que não permite que coisas ruins aconteçam, parabéns. Você está se libertando de um Deus que não existe. Agora conheço Deus que existe de verdade, porque esse aí não é o Deus do cristianismo. Nossas promessas são melhores do que uma vida perfeita. Não coloque Deus numa caixa. Isso é legal. Deus pode se mover fora do que a gente imagina. É claro que existem padrões. Deus não é o cara que está envolvido com roubo, morte e destruição. Quando Jesus fala do ladrão, ele fala que Jesus tinha vindo para dar vida e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele não está envolvido com roubo, morte e destruição, mas ao mesmo tempo não limite Deus a fazer as coisas só do jeito que você acha. E nem pense que Ele não dará graça quando parecer ignorar nossas dores. Isso também é legal, rapidinho. Eu sei que eu estou falando pra caramba, mas eu sou entrevistado, eu posso. Paulo orou pelo menos 3 vezes, e eu digo pelo menos 3 vezes porque pode ser que ele tenha orado depois que ele escreveu a carta de 2 Coríntios, quando ele falou do espinho na carne, né? Tenho quase certeza que sim. Ele pode ter falado de novo. Que sim também. Mas o que acontece é o seguinte, Paulo tinha alguma coisa que existe um debate teológico sobre o que era, mas que Deus se recusou a remover de Paulo. E Paulo diz que a resposta de Deus era a minha graça Basta. A minha graça te basta, a minha força vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E a gente sabe que isso aconteceu porque Paulo, depois, numa carta futura, escreve que ele completou a corrida dele e completou bem. Deus vai te dar graça quando a resposta for alguma coisa que não é muito legal, quando as dores continuarem ali.
O crescimento exige um desconforto no processo, ele é do tipo no pain, no gain, foi a parada que a gente falou, vai exigir esforço, vai exigir uma boa alimentação espiritual e vai exigir descanso mesmo. E se você tiver no efeito platô, a parada que eu falei, pô, eu tô num teto e tal, dá um efeito de choque na sua vida, se junta com alguém, faz alguma coisa diferente, mas não fica na mesma. E a obra de Jesus é um convite para perdoarmos e liberarmos perdão sobre a vida dos outros e sobre nós mesmos. Às vezes a gente não se perdoa. O nosso passado. A gente fala muito sobre, tipo, perdoar quando você não está fazendo uma coisa para outra pessoa, você está fazendo uma coisa para você porque você está carregando a outra pessoa nas tuas costas. Se você não se perdoa, não perdoa alguma coisa que você fez, você está carregando o teu passado nas costas. Cara, Deus não vai conseguir agir muito na sua vida se você estiver carregando algo que já passou. Ele quer que você seja livre para que você viva algo novo. E aí eu tenho que falar. E eu acho que nem ficou muito longo. Top, cara. Caraca, maneiro. Então foi isso. Galera, acho que Talvez. Resumindo, resumindo. Foi isso que a gente tratou no EBD. Exatamente. E lembre-se, não seja tolo, porque se você ignorar os sinais, tipo assim, pô, eu tô percebendo que a minha vida tá desanimando e tal, e você não toma uma outra decisão, você vai colher as consequências lá na frente. Seja prudente. Ah, mas é demais, assim. Não, não é demais, cara. Às vezes as coisas, ou sempre, sei lá, as coisas destrutivas começam com pequenas decisões ruins. Então não seja imprudente, inexperiente, tolo. Isso aí. Nosso recado final aí do nosso professor de EBD. Isso aí. E agora a gente está tendo EBD com o Caio. Fiquem ligados, E depois a gente vai ter no último trimestre com a Mayara, que também está aqui com a gente no podcast. E o trimestre do Caio vai agora de junho até junho, julho e agosto. São esses 3 meses. Qual o tema mesmo? Ele falou, acho, no culto. Eu não... Identidade, não foi? Acho que é identidade. Acho que é identidade. Falei errado e É porque, na real, esse domingo especificamente eu não pude estar. Eu perdi, mas se eu não me engano é identidade. E a Mayara ia falar, pelo menos até o momento, a Mayara vai falar sobre raízes. Não sei se vai se manter, pode ser que ela mude até o final do ano. Meu, acho que cai a identidade, cara. Então, mas aí vai que ela muda, né? É verdade. Hoje o tema da Mayara para o último trimestre, que é setembro, outubro e novembro, é raízes. E aí, apareça aqui, 4h30 domingo. A EBD está sendo muito legal. Não perca. Os domingos às 4h30. Vamos lá, próximo dia de culto da juventude é dia 10 de julho. Ah, nem sabia que já estava marcado. Exatamente, a 10 de julho a gente tem culto da juventude às 7, começando sempre às 7 horas em ponto. Não se atrase, a gente vai ter uma palavra abençoada aí, com certeza. Tem mais coisas depois Tem a escola de oração, né? Tem a escola de oração nas quartas-feiras, quarta sim, quarta não. E assim, vê lá no Instagram, pra ver se essa quarta vai ter ou se não vai. Você vê tudo que tem. Que a gente não sabe quando é que vai sair o vídeo, né, de fato. Sinal edição, bota aqui, @Viva Sua Juventude. Joga aí. Tomara que jogue, senão a gente vai ficar pagando mico aqui. Não vai apontando por nada, exatamente. E é isso, galera. E domingo... o curso de finanças. Verdade, curso de finanças, todo último sábado do mês. Às 9h03 da manhã. Às 9h03 da manhã, exatamente, né? A galera aí bem assídua, precisando bastante Ficando fazer curso rica. de finanças. É verdade. Esperamos, né? Esperamos. Daqui a pouco vai ter a pós-graduação no curso de finanças, que é investimento, tá ligado? Exatamente. Aí vai ficar bom, pá. Fundo imobiliário, pá, mentira. Tem Tem isso mais não. alguma coisa? Eu acho. Convivo. Conviva sexta-feira, galera. A 7h30. partir das 7h30 já estamos aqui para te receber, para conversar com você. Conviva é o seguinte, cara, é um PG, um pequeno grupo com galera da igreja, né, com assuntos pertinentes a cada separação por idade. Tem galera de 18 até 21 anos, e, enfim, solteiros, casados, com filhos. São várias classes de jovens diferentes, né, que a gente visa trabalhar assuntos pertinentes à idade, à aplicação que cada um vive. E as programações da igreja, né? Domingo, Exatamente. culto 9 horas, 11 horas e 6 horas. Isso aí. Rapaziada. E quarta-feira, 8 horas da noite. E quarta, 8 horas da noite. Isso Beleza? aí, galera. Não deixe seu inimigo desanimar. É isso aí, rapaziada. Forte abraço. Não desanime. Se inscreve, assina o sininho para ativar as notificações. Se tiver desanimado, manda um zap pro Vitor que ele vai te animar. Isso aí, ou pro grupo do Instagram da Juventude.